As 7 linhas da Umbanda. O universo é regido por leis matemáticas. Vê-se os números por toda parte. Nas 6 pernas de todas as moscas. Na bela simetria de nossos rostos. Na matemática espetacular existente no ritmo das ondas do mar e galáxias. Deus rege seu universo através da perfeição exata dos números, como já concordava Pitágoras. A pergunta será: até que ponto os números influenciam nossas vidas? Não cremos em coincidências, ainda mais quando elas se repetem. Se um número pode representar a Umbanda, será o número 7. Praticamente tudo nela é regido por ele. Começamos pelo caboclo das 7 encruzilhadas e chegaremos às 7 linhas espirituais que a comandam na espiritualidade. No mínimo, curioso. No mínimo, instigante. Foi em 1925 que Leal de Souza, o primeiro escritor de Umbanda e mais tarde dirigente da Nossa Senhora da Conceição, um dos terreiros fundados por Zélio Fernandino de Moraes, falou, pela primeira vez, das 7 linhas de Umbanda. Assim, a vibração original da Umbanda subdivide-se em 7 linhas, cada uma relacionada a orixás africanos sincretizados com santos católicos. As entidades de todas elas são caboclos, com exceção da linha de almas composta de pretos velhos. Assim, linha de almas, pretos velhos, Xangô, Ogum, Yansan, Oxóssi, Iemanjá e Oxalá. Na classificação de Leal de Souza e o primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda de 1941, a Umbanda é essencialmente dirigida por caboclos ou pretos velhos. Mais tarde, vários autores e dirigentes mudaram isso, trazendo outras configurações de acordo com suas escolas. Um ano depois do Congresso, em 1942, Lourenço Braga alterava as 7 linhas de Leal de Souza, subdividindo cada linha em 7 outras menores e apresentando o povo do Oriente. Em 1955, apresentou uma nova distribuição, atribuindo cada linha a um arcanjo e um planeta, bem como um novo nome à linha de almas. 10 anos depois, autores retiraram a linha de Yansan. O Sr. Benjamin Figueiredo, dirigente da Tenda Mirim de 1952, apresenta sua doutrina e, pela primeira vez, a presença da linha das crianças nas 7 linhas da Umbanda e um novo título para elas. Mais tarde, Mata e Silva utiliza a mesma classificação básica de Benjamin Figueiredo. Em 2003, Rubens Saraceni apresentou 7 linhas em uma nova organização, citando orixás. Em 2010, o autor não cita mais 7, mas 15 linhas em outra organização, incluindo pela primeira vez a presença de uma linha de Exu e Pombagira, entidades sempre consideradas anteriormente não de Umbanda, mas de Quimbanda ou Esquerda. Com o respeito que devemos a cada autor e suas escolas, de fato, há uma diferença notável no modo de ver de cada um. O que é de concordância entre todos é que a Umbanda subdivide-se em linhas de atuação no trabalho de caridade, onde entregamos nosso mediunismo em favor dos outros, sob a direção de espíritos de grande luz. Devemos considerar também que as 7 linhas de Umbanda tornaram-se um conceito adotado pela grande maioria, onde a numerologia, que cerca o número 7 em sua perfeição e totalidade, bate às portas da Umbanda desde seus primeiros dias. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigada por estar conosco.